Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natan Peixoto e eu vou apresentar então um pouquinho para vocês sobre o córtex da suprarrenal. Então, o roteiro, né? Fazer uma breve introdução, depois eu vou falar um pouco sobre a esteroidogênese, em seguida sobre a secreção e regulação, depois sobre as ações dos glicocorticoides, em seguida sobre o metabolismo dos glicocorticoides e, por fim, os defeitos enzimáticos. Então, sobre a introdução. Então, a glândula da suprarrenal, ela se encontra acima do rim e ela é composta por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Além disso, ela é subdividida em três zonas. Primeiro, vem a zona glomerulosa, que corresponde a 15%, e é nessa zona em que vai ter a produção dos mineralocorticoides. Abaixo vem a zona fasciculada, que corresponde a 75%, e ela é responsável pela produção dos glicocorticoides. Já abaixo dessa tem a zona reticular, que corresponde a 10%, e é onde se tem a produção dos andrógenos. Já em relação à medula, a gente tem as células cromafins, que produzem epinefrina e norepinefrina. Um pouco, então, sobre a esteroidogênese da adrenal. Então, o colesterol ele é o precursor para todos os hormônios adrenocorticais. Ele pode ser proveniente, então, pela acetil-CoA, mas a principal fonte é o LDL. E ele também está sujeito, então, pelas ações do ACTH. Então, a gente tem no citosol a proteína STAR, que ela vai transportar esse colesterol, vai levar, então, até a membrana interna da mitocôndria, onde a gente vai ter a clivagem da cadeia lateral e a formação da pregnenolona. Já em relação à síntese, então, a gente tem a aldosterona, que ela vai sofrer ação, então, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, então, tanto pela angiotensina 2 quanto pelo potássio. Em relação aos andrógenos, as mulheres elas apresentam cerca de acima de 50% dos andrógenos, no caso delas, eles são provenientes dos andrógenos produzidos justamente pelo córtex da suprarrenal. Nos homens, isso não é tão significativo porque a principal fonte são os testículos. Já em relação ao ACTH, então ele vai acabar estimulando os andrógenos, formando então tanto a androstenediona, DHEA, a testosterona e a dihidrotestosterona também. No caso dos dois primeiros, a androstenediona e DHEA, eles não são tão potentes quanto a testosterona e a dihidrotestosterona. Aqui eu trouxe um pouco, então, sobre as etapas da esteroidogênese. Então, a gente tem o colesterol, né? A gente tem a formação da pregnenolona, que é a etapa limitante dessa reação. E daí, no sentido aqui das flechinhas para baixo, no caso, por exemplo, para a formação da progesterona, a gente tem a desidrogenação e para cá a gente tem a hidroxilação. Então, trouxe aqui mais para um panorama geral. Em relação à secreção e regulação dos glicocorticoides, então, o hipotálamo ele vai acabar liberando o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, e também o AVP, que vai até a adenohipófise, e a adenohipófise, então, vai liberar o ACTH, que vai até o córtex da suprarrenal, mais precisamente a zona fasciculada adrenal, e vai ter a liberação do cortisol. O cortisol, então, ele faz retroalimentação negativa, ele acaba inibindo o hipotálamo, né, e também a inibição da adenohipófise. Aqui eu trouxe também um pouco do ritmo circadiano do cortisol. Então, pelo gráfico, a gente consegue perceber que entre 6 e 9 da manhã é onde a gente tem o pico da liberação do cortisol. E já no período da noite, que é quando a gente vai dormir, entre 23 horas e 3 da manhã é quando a gente tem uma menor liberação desse hormônio. Além do ritmo circadiano, a gente também tem outras formas de regulação, que é, por exemplo, quando a gente sofre um estresse, quando tem a liberação de citocinas inflamatórias, quando a gente passa por cirurgias, queimaduras também, hipotensão arterial, além da hipoglicemia. Dentre as ações, então, dos glicocorticoides, a gente tem um aumento dos níveis glicêmicos pela inibição, pela gliconeogênese e também pela glicólise hepática. A gente também pode ter o acúmulo de gordura visceral, atrofia muscular, imunossupressão, retenção de sódio,
osteopenia e também variações no humor, como euforia, depressão e psicose. Em relação ao metabolismo dos glicocorticoides, então, cerca de 75% deles estão ligados à CBG, que é a globulina transportadora de cortisol, 15 a 20% estão ligados à albumina e cerca de 5 a 10% estão na sua forma livre. Então, botei aqui para lembrar também que é justamente nessa forma livre que ele vai poder ter a sua ação fisiológica. Em relação aos defeitos enzimáticos, a gente tem o defeito na enzima 21-hidroxilase. A inibição, o defeito nessa enzima 21-hidroxilase, ela pode acabar inibindo a formação do precursor de cortisol. Com essa inibição, a gente tem um acúmulo da 17-hidroprogesterona. E o acúmulo dessa 17-hidroprogesterona pode acabar aumentando a quantidade de androstenediona e DHEA. E no caso, então, de mulheres que apresentam defeito nessa enzima, que é a 21-hidroxilase, elas podem acabar apresentando genitália ambígua, justamente pelo aumento da quantidade desses hormônios androgênicos. Outra síndrome aqui que eu trouxe também é a síndrome de Cushing, que ela é causada, então, por um hipercortisolismo. E dentre os sintomas que a pessoa pode apresentar é face em lua cheia, obesidade predominante abdominal, osteoporose e estrias. Então, no caso aqui, por exemplo, das estrias, isso ocorre porque os glicocorticoides eles acabam deixando a pele mais fina e frágil, justamente pela inibição de fibroblastos. Então, acaba diminuindo a matriz extracelular. Já em relação à síndrome de Addison, a pessoa acaba tendo uma insuficiência adrenal primária. Então, dentre os sintomas que a pessoa pode apresentar, são fraqueza e fadiga, anorexia e desidratação, além de sintomas gastrointestinais. Então, aqui estão as referências, e é isso. Obrigado pela atenção.